está direcionando muito no aprimoramento delas e elas atuam muito nessa parte genética, em reações de formação de vasos sanguíneos, aonde esses vasos sanguíneos iriam ampliar o crescimento do tumor e com isso o tumor ele perde o potencial de crescimento e utilizada junto com a quimioterapia esses pacientes se beneficiam com esse tratamento. E o SUS ele fornece essa medicação. É só você especificar, quantificar o paciente, provar que o paciente é viável, vai ter efeito para esse remédio, desde que entre no protocolo, o SUS libera realmente. Fernando, como é dar a notícia a alguém que ela tem câncer? É difícil você... eu acho que esse jogo do teu envolvimento com o paciente, muitas vezes os familiares querem realmente que seja dada essa notícia para o paciente, mas o paciente, no fundo, ele sabe. Ele se envolve num tratamento, ele segue esse tratamento, a gente troca informações, aquelas células daquela inflamação que pode ser perigosa, que pode... Tudo isso cria um clima de envolvimento do médico com o paciente, que ele sabe que tem, mas não quer perguntar, porque senão alguém pode confirmar para ele, né? E esse paciente, ele tem que ter a noção de que ele precisa fazer o tratamento adequadamente. Então, ele sempre vai saber que aquela célula pode se transformar em alguma coisa mais séria. Que é importante ele fazer esse tratamento, né? E no fundo ele sabe. Mas, então, via de regra, essa notícia não é dada de uma maneira... abrupta, não. Contundente? Não. 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 Alguns pacientes acabam até aceitando. Outros pacientes não aceitam essa notícia de uma maneira contundente. Cria uma revolta em relação ao médico muito grande. Às vezes, esse comunicado dessa maneira contundente, ele teria mais capacidade de atrapalhar o tratamento do que aquele jogo de envolvimento que existe entre o médico e o paciente. Então o médico evita ao máximo colocar essa notícia, essa doença dessa forma. Se ele perguntar, eu vou dizer que sim, né? Mas geralmente não pergunta, né? Não pergunta, ele tem medo de perguntar. Todas essas dicas são dadas nesse relacionamento. Como é, doutor, se relacionar com um paciente que clinicamente o senhor sabe que ele irá a óbito com essa doença que o senhor diagnosticou? Toda doença, quando ela acaba retornando, ou quando fazemos o diagnóstico que a doença ela está avançada, como a gente chama, em outros órgãos ou avançada localmente, a gente sabe que a nossa chance diminui bastante. A gente oferece para o paciente os tratamentos viáveis, tanto em termos da rádio, em termos da químio, dos antígenos monoclonais. Alternativas, mudança de remédios na quimioterapia, perdas de resposta, mudanças de remédio novamente. Então a gente usa 2, 3, 4 sequências de remédios. E às vezes realmente você acaba não conseguindo essa evolução. Mas sempre uma palavra de conforto é interessante. Então o senhor, mesmo sabendo que estatisticamente ou pela lógica aquela pessoa tem tudo para ir a óbito diante daquele quadro, mesmo assim o senhor procura conduzir com uma esperança. Uma pessoa sem esperança, ela não tem por que lutar, ela não tem fé. E a fé faz muito a parte do tratamento. O senhor acha que a desinformação sobre o câncer ainda hoje é grande? Muito.
Eu vejo, por exemplo, na região do ABC, eu vejo que a desinformação diminuiu bastante. Aqui eu vejo ainda uma desinformação um pouco alta. Eu diria o seguinte, o que eu via há 10 anos atrás lá é o que eu vejo aqui. Tanto é que uma das coisas que mais me entusiasmou aqui foi o desafio. Cirurgias que já há algum tempo a gente não tinha mais a oportunidade de ver, a gente viu numa quantidade relativamente grande aqui. Recentemente, é uma cirurgia que eu fiz na época do AC Camargo, nós fizemos em 3 pacientes. Uma cirurgia que, pela extensão da doença, nós retiramos faringe, laringe e o esôfago. E o estômago nós trouxemos na língua. Tá? Eu fiz aqui, tem ao redor de 2 meses. E vi o paciente essa semana de ambulatório. Então, a gente vê realmente que já conseguimos evoluir alguma coisa, já vemos casos mais precoces. Antigamente os tumores de rim eram grandes, quase inoperáveis praticamente. Há pouco tempo fizemos um tumor de rim com 2 centímetros, então quer dizer, a gente está vendo os casos se tornarem mais precoces, mostrando que já existe até uma conscientização, a aproximação desse doente com os exames, né? Por básico que seja, se ele faz um ultrassom, uma chapa do pulmão, os exames de sangue, você já tem uma análise muito grande. Ultrassom, um exame tão barato, dá tanta informação, né? A dieta alimentar, doutor Fernando, tem alguma ligação com o desenvolvimento ou não do câncer? Tem. Principalmente a base do colesterol, do triglicérides, né? Essas substâncias, elas acabam entupindo as artérias com a dieta rica em gorduras e esses órgãos vão se tornando fracos, né? O contato direto com a gordura no intestino, ela acaba desenvolvendo o potencial para o aumento na incidência de tumor de cólon. Quais os fatores, o que o senhor identificou, reformulando a pergunta, na questão emocional do paciente de câncer? Qual o perfil emocional do paciente de câncer? A fé, o perfil emocional, a segurança no enfrentar o tratamento, faz com que o paciente tenha o seu sistema imunológico muito mais viável, ativo, né? O paciente deprimido, o paciente que não encara o tratamento, para que adianta, por que eu vou fazer, porque esses pacientes se deprimem emocionalmente, o seu estado imunológico decai.